Muito Eu já bom. vi esse Passa por vídeo. Jogói, né? O Jogói, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa Sua tarde, alegria. pessoal do Ô, chat. Diego, você lembra dele, Diego? Bom, eu já penso um pouco diferente de vocês, tá? Eu Legal. acho que só o Novo Testamento é inspirado por Deus. É Você, é impossível, porque você, é porque na sua visão o Deus do Velho Testamento é um demônio, né? uma entidade E maligna, né? criou um grupo de pessoas que são assim, né? Se você conseguir ver valor benigno naquele livro ali do Velho Testamento, aí eu começo a mudar de ideia. Então esse Então não, Deus, esse então não vale Gênesis, vale nada. não vale Apocalipse, não vale um bocado de coisa, né? Não, Se, Apocalipse se vale. vocês Apocalipse pegarem vale. Gênesis Vale, 1, vale. não, Apocalipse não vale também. Não foi Ah, sabe por quê? inspirado. Não, sabe por que não vale? Porque não Ah, vale. Não, sabe por que não vale? Porque no ah, Apocalipse manda aí como Moisés fez. Aí ele não aceita, porque tá. Moisés é o pai do dragão. Então eu nasci, me venderam que a Bíblia é um livro sagrado, eu tenho que taxar que eu sou otário para acreditar nisso. Uhum. É, Simplesmente aceitar o que me Então, impuseram. então Eu, peraí. eu não Certo. posso estudar. Não, beleza, mas Hum. vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Eu entendo que você estudar e sair dessa perspectiva de um otário é plausível, beleza? Até eu concordo com você. Só que tem um problema quando, por mais que você estude, uma coisa que vai vir do estudo é que, independentemente de qual perspectiva bíblica você for trazer, você vai carecer de estudos, por exemplo, de comprovação histórico-arqueológica, de relatos de personagens, falta de originais, que é calma, provado Diego, por Diego. estudo. Perfeito. Então vamos Diego, lá. pergunta a ele primeiro se ele não vai processar a gente, que ele disse que ia me processar. Você lembra? Não, eu falei só que Aí a você estava treta de querendo botar vocês. o público como eu fosse um criminoso, né? Aí a treta de Você é o vocês. Não tem nada a heróizinho. ver. Não, ele quer botar ele Uhum. como ele fosse um cara legalzinho, eu sou o Uhum. criminoso por achar que o Deus de Israel ele é maligno, Não é só né? por isso, não. Você pode achar isso aí. O problema é o que você fala. Quando você, Não, por exemplo, esse Deus maligno criou um povo. Quem é esse povo? não, eles são feitos de escravos. Eles estão Hum. sendo enganados. Aquele povo Mas está sendo enganado. quem é esse povo? Não, é o povo israelita. O povo israelita é o que está lá no Velho Testamento, foi escolhido por ele. E no Hum. Novo Testamento não fazemos acepção de pessoas. Cristo, ele é o Cristo da humanidade, não só de um povo. Então ele não é o Hum. Messias, tá? Então eu não posso passar pano com um povo que se acha escolhido. Para mim, todos são iguais e Jesus falou o seguinte: todos somos irmãos. Todos estão na mesma altura. Hum. Tá? Não existe uma galera maior que a outra e nem menor que a outra. Tá? Hum. Inclusive, no artigo número 5 da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, não Mas existe uma. Constituição é uma questão humana que vem bem posterior. Não E, Não, e a engraçado. nossa? E a Você nossa? respeita a E detalhe, Constituição? e Você detalhe, respeita? Eu respeito a e nossa detalhe, Constituição, a acima de tudo. Constituição, peraí, a Constituição, ela vai tentar focar em laicidade Isso. e não no Ah, critério religioso partindo de Jesus. É uma laicidade em que, como ser humano, você tem que respeitar o próximo para conviver em sociedade, porque vão ter crentes é, e descrentes e pessoas que não creem em Jesus. Jesus foi um cidadão, tá? Ele não criou religião nenhuma. Inclusive, Tiago 1,26, ele disse que a lei da perfeita liberdade é frear a língua dos religiosos. Aí ele continuou: religião pura e imaculada, cuidar das viúvas, da órfãos, e não se corromper com esse mundo. Então, Ô, como é que ele ô, criticou a religião? Vocês estão falando que ele fundou a religião, está incluindo dentro da lei da laicidade, ô, já que ele não Não, criou Diogo, pera, pera, religião. pera, 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 para não sair do tema. Peraí. E outra coisa, a gente não falou que ele criou religião. Até porque na nossa visão, você falou que Jesus falou em Tiago. Não. Tiago foi um autor que escreveu e o pessoal colocou o nome que foi Tiago. Não É. foi Jesus, tá? Então, deixar isso claro. A gente não acredita que foi Jesus que escreveu nada disso. Pode ter existido um Jesus histórico que influenciou a galera, mas com certeza não tem nada a ver com a Bíblia. Com certeza não aconteceram os milagres, ele não ressuscitou e ele não vai voltar, e ponto final. Isso é a verdade. Agora, mas eu acredito nisso. Beleza. Não tem problema você acreditar. Também já acreditei isso. O problema é quando a pessoa quer pegar e usar disso daí para querer impor isso para as outras pessoas, dizendo que as outras então estarão condenadas porque Jesus teria dito. Não, tá errado. Jesus não Mas falou ele não nada. disse isso. Agora você está falando que não, né? Mas, Não, mas, é, não, mas né? me mostra É, onde que ele disse que ia voltar em 2025 ou 2030. Ele hã? disse eu não bem Não, claro. falei, mas eu ó, não não, falei não, isso. não, não, Eu não, não não. falei isso. Não, mas ele não Bem-vindo vai ao voltar. mundo, bem-vindo ao meu Ele, mundo, não, ele Lex. não, ele Bem-vindo ao disse meu que não mundo, vai Lex. voltar. Ele disse que Eu, não eu, vai eu não, voltar. fa- eu não falei isso. Não, peraí. A Presta segunda atenção no que a gente está vinda, falando. a segunda vinda do mesmo não acontece e as afirmativas não se cumpriram. Não, mas Ele não não tem fala, ele não segunda fala, vinda. Ele opa, não prometeu duas vindas.
Oi? Lá em João 14, ele diz: eu voltarei como consolador em espírito de verdade. E em Atos 2, jorrou sobre a humanidade o espírito Tá aqueles. errado. dele. Tá errado. Não. Tá errado. Aqui, errado. peraí. E aquela parte Então lá, bota João aqueles, 14 na tela. aqueles, Já tá errado, porque você falou que ele vai voltar como consolador. Não, ele disse, é importante que eu vá, porque se eu for, o consolador não virá. Então ele faz uma separação clara. Você acabou de fazer os dois serem um só. Você já errou aí. Anacronismo Detalhe. histórico. Não, Anacronismo você histórico. errou. Você errou. Não, Errou. Perdão, ele parou. subiu em Lucas 24 e desceu em Atos 2. Errou. Oxe, Errou. Ele tem que Ele subir, deixa mas muito depois claro. descer. Não. Nada a ver. Lucas Nada a ver. 24, Não. Tá feio. Lucas- Tá feio. Tá feio. Ué, Tá feio. Nazaré não lê Tá Bíblia feio. não, Eu tô Toshi. Tá só, feio, eu tá só feio, tô tá feio. trabalho feio. educacional corrigindo Não. você. Não, tá você errado. tá errado. Nós, Você tá errado. nós Você estamos corrigiu corrigindo errado. você. Nós estamos Fala o corrigindo seguinte, você. fala o Bota aí seguinte, Lucas peraí. 24 na Tá tela, de bota brincadeira, Lucas Não, 24. peraí. É. A gente pode botar o texto aqui agora Uhum. e a gente vai ler. Vamos ver se de fato é o que ele está falando. Tá, E outro Lucas ponto, Eu abro. E outro Eu abro ponto, aqui. quando ele fala que os que ali estavam não iriam morrer e os mortos iam ressuscitar, aquela questão lá dos céus, das Ele já falou isso, não trombetas, foi, Diego? dos anjos, toda aquela pataquada lá, também não valeu. O Lá próprio na Paulo cruz, fala isso. lá na cruz, quando o salteador, ele falou pro salteador: hoje mesmo você será julgado e estará comigo no reino dos céus. Ele não fala julgado, Paulo não. Paulo não. Ele não fala Julgamento. Ele não Não fala é Não fala Não. julgamento, não. Ele não Não fala tem Mentira. julgamento lá. Hoje Mentira. mesmo Dois estarás últimos comigo. versículos de Mateus 24. O que ele Vou fala? mostrar aqui a você agora. Dois últimos versículos de Mateus 24, ele fala o seguinte: Ele não pode julgar. vocês serão julgados num dia que vocês não sabem e numa hora que vocês não conhecem. Qual é a Mas única ele não falou hora? isso. Não, mas ele não falou isso. Qual é a única hora e data que nós Ele que nós não não falou sabemos? isso. Sabe? Ele não falou isso para É aquele a cara, não. morte. O único Não, momento ele da não falou vida isso é pro na Ele ladrão morte. não da falou cruz. isso pro ladrão da cruz. Ele falou isso para outra pessoa, não pro ladrão. Então você tá errado. Exato. Você Não, tá misturando as ele coisas. foi cara. julgado na morte, como está em Mateus Não, 24. você falou que Jesus tá falou errado. isso. Você fica Então, bota aí pulando a Mateus história, 24, ô dois Jogói. últimos versículos. Não, mas Mateus você 24. Caraca, falou. Porra, Agora, Jogói, me você fala é uma coisa, foda. ô Jogói. Jogói, você falou que você acredita que o Novo Testamento, esse texto é inspirado. Esse texto não, esses textos são inspirados por Deus. Tá, me prova por quê. Bom, primeiro, né, que ele não cumpriu nada do Velho Testamento, né? Não, Tudo que ele mas fez. o antigo eu já entendi que você não acredita. Eu queria saber por que o novo é inspirado. Quer concorda com ele? Porque, vamos lá, ele fez uma profecia. Ele disse em Mateus 23 que vossa casa ficará desabitada. Já 2025 ele não foi reconstruído o Templo de Salomão. Porque não existe. Mas, não, primeiro. Ah, vamos não lá. existe. Não, peraí. Não. Realmente teve a queda do templo no ano 70 depois de Cristo. Você deve saber que é um estudioso, pelo que eu entendi, você estuda isso. Você deve saber que os evangelhos foram escritos depois da década de 70. Bem depois. Posterior. E, assim como os do Antigo Testamento que você acredita, que não é de Deus, tem várias profecias lá também do que aconteceria com Israel. Que eles iriam para o cativeiro, não só para a Síria, mas para o cativeiro babilônico, e que teria Ciro, que ele seria o Messias deles. Aí você pode falar, nossa, foi profecia e isso se cumpriu. Não, é o que na academia... São bem textos claro isso. tardios. Exato, é o que a gente chama de profecia historicizada. É igualzinho que Lucas 1 acontece no acaba com Novo essa narrativa. Testamento. Lucas 1 Não. acaba com essa narrativa. Não acaba, tá errado. não. Não acaba. errado. Ao contrário. Peraí. Deixa claro. Tá citando Lucas. Qual Lucas que é a deixa claro prova que ele não tem histórico-arqueológica de nada de Lucas? Qual que é a prova histórico-arqueológica que ele existiu? Que é dele. E que o autor é ele. Vamos lá. Lucas era um médico grego. Lucas nunca foi ninguém, não tem prova. Não tem prova disso. Não, é só ler no Wikipédia. Ele estudou em Alexandria, na escola Você de vai ler Alexandria. Wikipédia, meu irmão? Ele é discípulo de Hipócrates, um grego, na escola de Pós. Isso é mentira. É outra mentira. Então, peraí. O que existe na história? Não pode existir nada. Só pode existir o Lex. O problema é que o Lex existe. Quem é Hipócrates? Você sabe? Você sabe quem estudou na biblioteca? Você vai ter que me pegar agora. Eratosthenes estudou lá. Você vai ter que me mostrar na academia, com não só história, com arqueologia, antropologia, que existiu ele. Você Coloca aí o Wikipédia de Lucas, só para você... Não quero Wikipédia, não. Quero que vocês me citem acadêmicos que botam isso. Cara, existe relato do heresista chamado... ele relatou que ele era médico, ele era sírio, nascido lá em Antioquia. Mas me diga, Jogói, você vive de Wikipedia e de ChatGPT. Eu quero que você me cite acadêmicos. Não, eu estou te dando um livro histórico da época. Acadêmicos. O heresismo da Igreja Católica. Acadêmicos que corroboram com sua ideia. Tem.
Cara, existem vários pessoas que Me diga aí. especialistas em apóstolos aí, não, de cabeça. Me diga. Então, pronto, acabou. Você nem acredita que existe. Peraí. Não, eu jogo aí. Quando você vai na academia, o que você vai ver é que, pelo menos a imensa maioria, ou algumas coisas são bem consenso, inclusive, é que os evangelhos, além de eles terem sido escritos bem tardiamente, até o de Lucas, mesmo, mais ou menos por volta do ano 90, alguns colocam até no segundo século, tá? Depois de Cristo foi ali. escrito em É sério. 42. Não, tá 42. errado. Então me E a prova gente que foi prova escrito. que você tá errado. Eu provo. Ah, então bota aí, A gente Lucas prova 1, tá quem errado. foi Teófilo Benhanás? Vocês sabem? Mas Diogo, isso é um argumento burro. Porque, Isso por daí exemplo, foi escrito depois. eu posso- Isso aí não, foi eu escrito posso- lá na ô, Diogo, frente, falando de Então, coisas que então eu vou fazer uma aconteceram. pergunta. É Me isso, respondam, Edson, eu então. posso- Quem Edson, foi Teófilo Benhanás? Pera ainda. Eu posso falar de Pedro Alves Cabral hoje, porque ele já Exato. existiu. E não quer dizer que ele, E não quer dizer que eu sou viveu com o cara, contemporâneo velho. dele. Tá, então me Agora- prove quem é Teófilo Não Benhanás. importa quem ele é, meu Não é o filho. Teófilo. Não É igual a Vocês você. têm coragem de Jogói, falar Jogói, sobre Bíblia? Vocês não sabem Jogói, nada de Jogói, Bíblia? Vocês têm Jogói. coragem mesmo? Existe a Bota questão em lista de Jogói, todos os sumos sacerdotes de Jerusalém. Jogói. Vem qual ano Pô, Diogo, Teófilo você é Benhanás? burro. Jogói, vê só. Davi, existe um estudo histórico de um personagem Davi, mas que não é o bíblico. Moisés, a mesma coisa. Moisés, ele pega de uma outra história e remonta ali para criar o mito e colocar nele essa narrativa e perspectiva religiosa. Então quem foi o desgraçado que escreveu a Torá? Me explica aí. Não teve um só, não, foram vários. Não, e quem Foram foi, vários. quem foi o desgraçado que escreveu o Novo Testamento? Porque você Foram prova vários ali outros claramente que foi feito pra guerra. Que guerra? Não vejo guerra. Se depois de Jesus começou a pipocar mulheres na filosofia grega, Atenas promulgou a primeira lei antiescravidão. Não. Peraí, como é a história? Repete aí. Depois de Jesus, o quê? Começou a pipocar mulherada na filosofia grega. Isso mulher... Peraí. O que você tem a ver com isso? Antes Porque a mulher do Bíblia Senado Romano... Não, você sabia que o Senado Romano não podia ter mulheres? Depois de Jesus começou a tirar mulher no Senado Romano? Agora, qual a prova disso? Me diga qual a prova disso. Não, me diga qual a prova. Que a gente tá falando. Não, eu quero Bota que aí, mulheres. Não, pera. Parou. Tá fugindo. Tem nada a ver com o que vocês estão falando, cara. Ele faz isso. Toda vez ele fica fugindo. fugindo. Tem nada a ver, cara. A sua linha de... Primeiro. Argumento. Calma. Não, seu argumento tá zoado. Ai, caceta, o cara acredita. Vai ver, aí. Tava uma vez. Peraí. É bom dar risada. Vamos ver. Eu não sei se o pessoal aqui do chat está dizendo a mesma coisa. O pessoal diz que ele é uma máquina de argumento falacioso. O cara não consegue nem identificar, separar Jesus do Consolador. Ele coloca o ladrão na cruz, dizendo que ele seria julgado colocando um texto anterior que tem porra nenhuma a ver. Nossa, cara. Aí me mete mulheres ali da Grécia. Depois nada. Ele coloca que é rouba. Do nada. O que isso tem a ver com o assunto que eu tô falando? Me prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Existiu o Teófilo. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Mas beleza. Ao invés de entrar nesses assuntos históricos e tudo mais, você falando que é da academia. Para. Tá errado. Você tá errado, o Jogói. Infelizmente, você não tá estudando direito. Agora, vamos na prática, que é o melhor. Melhor é na prática. Porque você sabe que você considera como a Bíblia inspirada por Deus, então Paulo falou a verdade. Então, se ele falou a verdade, ele deixou claro que a pregação não pode ser feita e baseada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus e no Espírito Santo, certo? Tem isso lá em 1 Tessalonicenses 1,5, tem em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, você vai pegar isso em Romanos 15, 18 a 19, você vai ter isso em outros textos também, ou seja, tem que ter sinais, prodígios e maravilhas. Sabedoria humana, palavras, argumentos, só prova que seu Deus não existe. Primeiro que os seus argumentos já estão todos errados. Todos mesmo. Poderia ter algum certo, né? Mas tá todos errados. Agora, mas tá todos errados. Falei num português bem legal aqui, né? Mas beleza. Merece. A questão em si é, prova agora que aquilo que você acredita é verdade. Afinal de contas, não foi Jesus que disse que em Mateus 10:8, que você tem que pregar o evangelho, mas não é só isso. Você tem que curar enfermos, você tem que purificar os leprosos, você tem que ressuscitar os mortos. A gente vai voltar para aquela conversa, Diego, se lembra? E detalhe, bora lá. Porque ele será o intermédio para glorificar o Pai. Pedro, meu nome é Tiago, meu nome é aquele Judas. que crê. Aquele ele que falou crê. diretamente Então, o TJ... Então, peraí. Cadê o Jogói lá na Bíblia? Cadê o Jogói? Peraí. Então, Jogói, o TJ tá certo quando ele fala que os milagres cessaram lá atrás.
Porque Perfeito. acabou com os apóstolos. Perfeito. Não. Cessaram no último apóstolo, que foi Paulo. Onde está Fala, escrito né? isso? Onde está escrito? Paulo nunca foi apóstolo. Ah, não foi apóstolo? Não. Onde está escrito, Jogoy? Atos 8. Vamos para Atos 8. Opa, peraí. Lê o texto, Se- lê o texto aí. Peraí. Se Lê Paulo o texto aí. Se Paulo foi Tá, eu apóstolo, vou achar aqui. peraí. Se Paulo foi apóstolo, ele foi escolhido entre os 12, ele teve cadeira cativa no céu, como Jesus fala, que ali, os que ali estavam tendo cadeira cativa no céu, até o próprio Judas. Ele mentiu para Judas. Ou não, né? Pode ser que Judas apareça lá. Afinal de contas, ele foi um instrumento. Ele tava com a Esse, né? luzinha, ele tava com a luzinha apagada, o Toshi. Você viu aquele quadro que ele tá com a luzinha apagada, aí tá assim, ô Judas, E usa a luzinha detalhe, aí, pô, vai estragar a foto. E detalhe, Judas foi um instrumento, mas tudo aquilo que ele fez já estava premeditado. Ele seria o vaso de desonra, porque Deus assim quis para poder a narrativa se cumprir. Não teria como Judas ter dito não, negado ou o que fosse ali. Ele teria Legal. que fazer para construir a narrativa. Acabou. Deixa eu passar aqui rapidão para o Francisco.